Queridos, recentemente eu tive uma oportunidade de conversar com um jovem brilhante em sua área de atuação. O teor da nossa conversa dizia respeito a uma situação que ele vivenciara alguns tempos atrás, dentro de uma expectativa que ele havia criado de uma ascensão profissional naquela área de atuação dele que não tinha se concretizado. Ele estava profundamente magoado, ressentido, chateado, com raiva, porque durante muito tempo ele havia sido incentivado a se preparar para aquela vaga, para aquela ascensão profissional. Ele havia se preparado, era reconhecidamente uma pessoa capaz de assumir aquela função. A pessoa que tinha dado motivos para que esta expectativa fosse criada por parte dele era alguém muito especial para ele, porque tinha uma certa figura paterna. Ele havia perdido o pai com 6 anos de idade, e aquele homem havia o assumido numa paternidade simbólica, dado para ele determinado direcionamento, criado muitas expectativas, e, de repente, aquilo não se concretizou. Ele soube que uma outra pessoa havia assumido o seu lugar, e aquele senso de desvalor e de preterição que ele sentia era muito forte. Pior é que todos, inclusive aquela pessoa, reconhecia que ele era competente, capaz para aquela função. Mas o problema dele era que a sua atitude, que ele deixava transparecer em vários momentos, quando ele não tinha as coisas do jeito que ele queria, não encontrava as coisas do jeito que ele desejava, diante daquela frustração, eram explosões de temperamento, ou seja, alguém muito competente, mas que não tinha muita capacidade de suportar frustrações. Eu ouvi atentamente, durante umas boas 2 ou 3 horas, e ficou claro para mim que havia, sim, naquele coração, muitos sentimentos de frustração, como eu falei, de muita raiva, de tristeza. Mas o maior problema não era o que tinha acontecido com ele, era para quem ou para o que ele estava olhando na sua angústia, na sua frustração. Ele olhava para todo mundo e dizia: a culpa é dele, a culpa é deste, alguém devia ter feito isso, o outro devia ter intervido daquela outra forma. E o grande desafio que eu me propus naquele tempo que eu tinha com ele era tentar pegar o olhar dele e dizer assim: não olhe para o que fizeram com você. Se você é crente em Jesus Cristo, olhe, acima de tudo, para qual propósito Deus tem ao deixar você passar por aquela frustração, e, principalmente, que tipo de pessoa Deus está transformando você com esse remédio amargo, com essa instrumentação dura e difícil de suportar. Que tipo de pessoas Deus está nos transformando ao usar ferramentas circunstanciais e pessoas que acabam frustrando as nossas expectativas. Eu espero que as minhas palavras naquela ocasião e as orações que eu tenho feito por ele, desde então, possam ter surtido efeito para ensiná-lo a como lidar com as frustrações da vida e, principalmente, como entender, talvez, a verdade mais desafiadora, mais enriquecedora e, principalmente, mais transformadora sobre frustração, que é quando nós tiramos o olhar daquilo que acontece conosco e precisamos entender dentro do nosso coração como aquilo nos afeta, por que aquilo nos afeta e como Deus está usando tudo isso para transformar a nossa vida. Para ficar mais claro o teor da mensagem que eu gostaria de ministrar nesta noite, que tem a ver com isso que eu acabei de contar, eu gostaria de refletir com vocês sobre um desabafo, um dos poucos que você encontra de um dos maiores personagens retratados no Novo Testamento, talvez aquele homem que, depois de Jesus Cristo, é o maior nome do Novo Testamento, um plantador de igrejas de mãos cheias,
um escritor que escreve 13 dos 27 livros do Novo Testamento, uma influência tão grande que alguns o chamam de a maior influência sobre o pensamento teológico e missiológico do cristianismo em 2000 anos. Um homem que influenciou Agostinho, Lutero, Calvino e tantos outros teólogos e que moldou, de alguma forma, tudo aquilo que a gente conhece como cultura ocidental judaico-cristã. Se você já entendeu que eu estou falando de Saulo de Tarso, o grande apóstolo Paulo, então eu gostaria de registrar com você o texto que nós vamos ler, quando ele diz assim, no desabafo lancinante da sua alma: quem me livrará de mim mesmo? Abra sua Bíblia, portanto, em Romanos capítulo 7, verso 15 ao verso 25. Romanos capítulo 7, 15 a 25. Nesse texto, conforme A.W. Pink diz, um escritor, o fato de Paulo falar de si mesmo dessa maneira é admirável e bastante abençoador. E o Espírito Santo deseja transmitir-nos nesse texto que a verdade é de que mesmo as mais elevadas realizações na graça não isentam o crente da dolorosa experiência que aqui ele descreve. Ele descreve Paulo nesse texto como um artista que pega um pincel, se coloca diante de um espelho e pinta a si mesmo um autorretrato, falando da sua experiência, do conflito necessário entre as duas naturezas que ele via dentro de si mesmo e que eram antagônicas. E é por isso que nós lemos o texto perguntando assim: como nós podemos nos ver nesse desabafo de Paulo? Abra, portanto, sua Bíblia, Romanos 7, 15 a 25, você também que nos assiste e participa do culto pela internet e pelo sinal da TV Master. Leamos a palavra de Deus, acompanhe, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que estamos aqui diante da Tua presença, em que podemos Te louvar e Te adorar, porque Tu és digno de louvor e adoração por parte do Teu povo, que Te reconhece como Deus, como Criador e Senhor. Nesse momento em que abrimos a Tua palavra, temos a expectativa, a confiança, Senhor, que Tu falarás conosco como já tens feito. E nós Te adoramos e Te bendizemos porque nos lembramos de quando o Senhor fala conosco, de quando o Senhor falou conosco, e temos então a expectativa de que novamente o nosso coração seja impactado pela Tua palavra, que mais do que um homem que está aqui à frente, o Teu Espírito use esta boca, este ser limitado, fraco, falho e tão pecador quanto aqueles que me ouvem, para falar ao coração de todos que estão com o coração aberto, os ouvidos abertos, o coração dilatado para Te ouvir. Fala conosco, Senhor, fala conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos e dá-nos a Tua palavra como verdade e vida, pois é assim que nós Te oramos
em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Continue com sua Bíblia aberta, porque vai ser necessário que você de vez em quando dê uma olhada para o que eu vou ministrando. Nesse texto que nós lemos, de Romanos 7, 15 a 25, o apóstolo Paulo já vinha de uma sequência de exposições das doutrinas cristãs que fazem da carta aos Romanos um verdadeiro compêndio de teologia. Veja, ele centraliza tudo aquilo que ele fala em Romanos, naqueles versos, já no capítulo 1 da epístola, versos 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17, quando diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Baseado nesta convicção, Paulo escreve 16 capítulos da Epístola aos Romanos, com a intenção de apresentar àqueles irmãos da capital do Império Romano, não apenas a si mesmo, mas a mensagem que ele pregava, com a expectativa de que, reconhecido como um pregador cristão, como um apóstolo do Senhor, como um pregador do Evangelho de Cristo, ele pudesse ser apoiado no intento que ele tinha de chegar até a Espanha, na fronteira ocidental do Império Romano, com o apoio, inclusive, financeiro daquela igreja. Romanos, portanto, tem uma exposição do Evangelho, uma exposição profunda, teológica, muito clara, muito evidente, com um propósito missiológico, que é fazer com que aquela igreja compreendesse o Evangelho de Paulo, já que eles não o conheciam pessoalmente, e pudesse apoiá-lo para chegar à Espanha. Ele começa já no capítulo 1, 2 e 3, falando sobre a primeira dessas grandes doutrinas, que é a doutrina da depravação total, que pode ser resumida no seguinte pensamento, que todo homem, todo, judeu e grego, é pecador. E também o homem todo, corpo, alma, espírito, também estão compuscados, sujos, poluídos por este pecado. De modo que não apenas no corpo, mas na mente, nos pensamentos, nas motivações, esse pecado se estabelece. Paulo deixa claro que isso é uma praga que atinge tanto pessoas religiosas como pessoas pagãs. Ele diz que os religiosos são pecadores porque imaginam que pela sua religiosidade, pelo cumprimento de deveres religiosos, eles obtêm mérito para si e pensam que a salvação pode então ser obtida pelas suas obras. Esse era o problema dos judeus. E os pagãos que não conheciam a lei de Deus e pouco se importavam com ela, já na verdade desprezavam esta lei e, portanto, pecavam não porque queriam cumprir a lei, porque não tinham nenhum respeito por ela, mas justamente porque queriam criar para si deuses à sua imagem e semelhança, tornaram-se, portanto, idólatras, e daí em diante, pessoas que normalmente conviviam na sociedade eram aqueles mais depravados, promíscuos e impuros, desde a vida sexual a todo tipo de pecado que Paulo descreve em Romanos capítulo 1. Tendo estabelecido, portanto, que nem religiosos, nem pagãos podiam salvar a si mesmos, Paulo então expõe a segunda doutrina importante dessa epístola, que é a justificação pela fé. Paulo então demonstra que aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, pagar pelos próprios pecados, cumprir a lei e salvar-se, Deus enviou o seu Filho para, substituindo-o no Calvário, pagar a pena, como eu falei domingo passado, na cruz de Cristo, que o homem não podia pagar. E ao fazer isso, Deus credita ao homem um crédito especial e espiritual, que é a salvação. Esse crédito não apenas anula a dívida anterior, mas de fato renova-se a cada momento, porque esse homem, apesar de ter a sua situação legal, jurídica, forense diante de Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ainda precisa ser transformado moralmente. E é justamente essa graça que vai se renovando, que transforma este homem para a vida eterna. Ele continua usando um recurso que, para expor essas duas doutrinas, ele vai usar agora novamente, que é imaginar que no meio daqueles que vão ouvir a leitura pública dessa carta, ou que vão ler
privativamente a carta, há alguém que está eventualmente fazendo perguntas a ele, um interlocutor imaginário, um recurso de retórica muito comum na época, que é responder às perguntas que supostamente alguém estaria fazendo ao ouvir a sua exposição. E então ele responde duas perguntas, uma das quais, inclusive, foi objeto da leitura de contrição antes da mensagem. Quando alguém pergunta para ele, então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então seria melhor continuar pecando, porque aí o crente teria mais graça de Deus. E aí Paulo responde, de jeito nenhum, em absoluto, não há nenhuma condição desse argumento se sustentar, porque não é possível que alguém viva para pecar se alguém já morreu para o pecado e nós já estamos mortos em Cristo Jesus. Ele deixa isso claro em Romanos capítulo 5, 12 e 14, quando ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Diante de uma outra segunda pergunta que antecede ao texto que nós lemos, que é por meio da lei que o homem descobre que é pecador, e aí supostamente essa lei se tornaria em mal, porque mostraria o pecado do homem, Paulo afirma que, de fato, apesar da lei avultar o pecado, deixar claro, patente, e demonstrar o quão sério é o pecado, a lei não se transforma em pecado, nem é algo ruim, porque ela vem de Deus, e sendo Deus bom, tudo aquilo que Ele faz é bom, e por isso ele diz, a lei de Deus é boa, embora eu seja carnal, vendido à escravidão do pecado. E é justamente nesse verso anterior, quando ele diz essas palavras, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, que Paulo prepara o ambiente para essa reflexão que nós lemos, a partir do verso 15, e que acaba trazendo um desabafo. Então é dentro desse contexto de um homem que conhecia muito bem quem Deus é, conhecia muito bem quem ele mesmo era, que ele então estabelece uma reflexão sobre a sua interioridade, os motivos desse conflito que ele percebia dentro de si mesmo e que era o conflito que ele caracterizava como uma guerra, como uma batalha interior, e que certamente era aquilo que aquele jovem com quem eu conversei no início da mensagem que eu mencionei para você, deveria ter os seus olhos focados, não na guerra contra os outros, porque ele nada podia fazer para reverter aquilo que os outros faziam com ele, ou contra ele, como ele via, mas ele deveria olhar para dentro de si mesmo, porque aquela frustração, aquela ira, aquele ressentimento, aquela mágoa, falavam muito da imaturidade espiritual dele, e falavam muito daquilo que ele precisava ter tratado dentro do seu coração. Então, chegando ao texto onde Paulo claramente estabelece o seu desabafo, veja que ele faz uma sequência, quando ele chega ao tema que eu gostaria justamente de compartilhar com vocês, e é, quem me livrará de mim mesmo? Quando a gente lê esse texto, alguns comentaristas fazem a seguinte pergunta, será que essas palavras que Paulo usa, que nós lemos, que nós vamos retomar para elas, são palavras de um crente mesmo, de uma pessoa que nasceu de novo? Como é que ele pode dizer que os seus membros são escravos do pecado? Isso não tem a ver com alguma experiência que Paulo está relembrando, que ele vivia antes de Cristo. Como é que um crente diz coisas que parecem tão inadequadas, porque seriam supostamente típicas de um homem sem Cristo, antes da regeneração? Para mim, irmãos, a segunda metade do capítulo 7 de Romanos, esse texto que nós lemos, é exatamente a descrição do conflito que um crente vive. Exatamente, sem tirar nem pôr. Descreve justamente o conflito dessas duas naturezas que você precisa compreender que habitam em você depois que você tem a Cristo. Uma já estava com você, uma já era você. A outra, que é a nova natureza em Cristo, é internalizada pelo Espírito em você, e é justamente aí que surge o conflito.
porque até então não havia nenhuma polaridade, mas agora há. Há uma velha natureza e há uma nova natureza em Cristo. Paulo, em outro texto, se você abrir em Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, se puder projetar, André, eu agradeço, ele coloca isso em poucas frases. Tudo o que ele escreveu em Romanos 7, de 15 a 25, poderia ser resumido em Gálatas 5, 16 e 17. Veja o que ele diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos desenfreados, as compulsões da carne. E aí ele diz mais, porque a carne milita, e o termo é militar mesmo, pegar briga, guerrear, e contra, tentar suprimir a força de um adversário. A carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque eles são, veja, opostos entre si, há uma polaridade. E qual é o objetivo? É que, andando no Espírito e não satisfazendo a concupiscência da carne, aquele homem, eu, você, Paulo, não façamos o que porventura seja do nosso querer. Veja que ele resume aqui aquilo que em Romanos 7, 15 a 25, ele descreve com detalhes, até mesmo emocionais, psicológicos, o bem que eu não quero, esse eu faço, eu não consigo, eu detesto, mas acabo fazendo, e assim por diante. Um dos grandes teólogos que falam sobre isso, o A.W. Pink, diz o seguinte: as afirmações de Paulo são verdadeiras a respeito de todos os crentes que vivem neste mundo. Todo crente fica aquém, muito aquém do padrão colocado diante dele. E estamos nos referindo não ao padrão da igreja, mas ao padrão de Deus, que é a lei do Senhor. Ele continua dizendo assim: se qualquer leitor crente, como você e eu que estamos aqui, disser que Romanos 7 não descreve a sua vida, afirmamos com toda a bondade que essa pessoa se encontra terrivelmente enganada. Não estamos dizendo que todo crente quebra a lei dos homens, é promíscuo, mas que ele é um ousado transgressor da lei de Deus, sim, pois estamos afirmando que a vida de todo crente está muito aquém do nível de vida que nosso Senhor vivenciou quando esteve nesse mundo. Estamos dizendo, portanto, que muito da carne ainda se evidencia em todo crente, inclusive naqueles que se vangloriam em alta voz de suas conquistas espirituais, diz A.W. Pink. Em seu comentário sobre esse texto, ele lembra que a palavra desventurado, que é o grito, o clamor de Paulo, desventurado homem que sou, que é a palavra grega talaiporos, significa desgraçado, miserável, infeliz, e que, por incrível que pareça, só é utilizado uma única outra vez no Novo Testamento, que é justamente quando Deus manda uma carta para uma igreja apóstata chamada Laodiceia, está em Apocalipse capítulo 3, 17, e ele diz assim: eu conheço, para aquela igreja, eu conheço as tuas obras, que tu não és nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, dizia o Senhor para aquela igreja, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois tu dizes, eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí Deus diz palavras fortes para aquela igreja, que são as mesmas que agora Paulo usa para dizer que é desventurado. Ele diz assim: porém tu és infeliz, sim, miserável, sim, pobre, cego e nu. Uma descrição de como aquela igreja estava precisando se voltar para Deus. Portanto, irmãos, diferentemente daquele jovem, a frustração de Paulo estava posta no lugar certo, não para fora, não para os outros, mas para dentro de si mesmo. Ele olhava para dentro de si mesmo, num olhar profundo, e nesse olhar ele levava a refletir sobre o seu próprio eu e sobre sua própria natureza pecaminosa. E é justamente esse olhar que eu gostaria que você acompanhasse comigo. Eu não sei qual era a sua expectativa quando você veio hoje para a igreja. Talvez uma palavra de encorajamento. Ela chegará no final. Mas até lá, sofra um pouquinho comigo, dando uma olhada no seu próprio coração. Fará bem.
fará bem para que você seja imunizado da tendência moderna de a gente se achar vítima das circunstâncias, vítima dos outros, que o mundo nos deve alguma coisa, que Deus nos deve alguma coisa, que nós deveríamos ter muito mais do que nós temos, que nós deveríamos ser muito mais valorizados que nós somos, e ao não termos isso, nos frustramos e, consequentemente, entramos no mesmo parafuso que aquele jovem entrava, cheio de mágoa, ressentimento, ira, tristeza e frustração. Olhe comigo o seu próprio coração, porque eu gostaria de, junto com você, perguntar o que este olhar e reflexão do apóstolo Paulo sobre si mesmo nos ajuda a olhar para o nosso próprio coração. Em primeiro lugar, eu chamo sua atenção, volte agora o texto para a sua mente, para as instâncias internas e pessoais que Paulo usa para pensar sobre quem o livraria de seu conflito. Eu estou falando das reflexões e das emoções que Paulo usava e manifestava enquanto refletia sobre o conflito. Veja aí o verso 15. Vá projetando, tá? Obrigado. Ele diz assim: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Se identificou? Lhe representa? Como diríamos hoje? Vou repetir. Paulo diz assim: eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Claramente, Paulo estava manifestando um conflito cognitivo, de compreensão, de apropriação do significado daquele dilema que ele vivia. Ele sabia identificar o problema era que ele não compreendia o seu modo de agir, e o seu modo de agir é que era contrário àquilo que ele sabia que era certo fazer, mas ele não conseguia entender de onde vinha isso. Ele não conseguia encontrar sentido para suas próprias atitudes, porque elas eram na direção diametralmente oposta ao que ele gostaria que elas fossem. A frustração de Paulo ao olhar-se encontrava-se justamente naquela fronteira que todos nós um dia já passamos e estamos muitas vezes, entre o que a gente deseja e o que a gente deve fazer, entre o que a gente sabe que deve fazer e algo que a gente sabe que não deve fazer, e faz exatamente o oposto. Os termos que ele usa nos versos seguintes são: eu não compreendo, eu ajo, eu faço, eu prefiro, eu quero. Todos eles são convicções que deveriam desaguar em atitudes práticas, comportamentais, aquilo que nós chamamos de conações, pensamentos que se revelam em ações. Porém, veja, ele diz assim: exatamente o contrário àquilo que eu faço, o que eu detesto, ou seja, o que eu sinto aversão profunda, é que eu exatamente acabo fazendo. Aquela intersecção entre o que ele sabia que deveria fazer, a consciência e a ação, entre o crer e o agir de conformidade com aquele que ele cria, parecia não existir na experiência de Paulo. Faltava a ele o que eu chamo de tríplice coroa da motivação para agir corretamente, que é a consistência, a coerência e a congruência. Essas três coisas se formam dentro da gente e é justamente elas que fazem o motor de fazer a coisa certa. Mas em Paulo não havia coerência, não havia consistência, não havia congruência. Ele estava em contradição. As coisas não convergiam na vida dele, divergiam. Elas nunca se encontravam, pareciam retas paralelas que nunca se encontram. E mais, elas até se contrapunham, porque enquanto um ia numa direção para aquele lado, num sentido ali, e outra ia naquela outra direção, uma ia para Deus, outra ia na direção do pecado. Talvez alguém aqui já deve ter ouvido falar de um fenômeno psicológico conhecido como dissonância cognitiva. Ele foi estudado na década de 50 por Leon Festinger, um psicólogo social. Ele tentava explicar por que as pessoas fazem diferente daquilo que elas acreditam. Basicamente, ele disse que quando isso acontece, as pessoas constatam isso, elas entram em parafuso, há um tilt, há uma dissonância entre aquilo que elas acreditam, aquilo que elas pensam, os valores que elas defendem e aquilo que elas fazem. E, normalmente, ele dizia que as pessoas, quando possuíam uma opinião que era contrária ao comportamento que elas diziam ser, diziam fazer, diziam crer, elas usavam três estratégias, e ainda hoje usam, e isso foi provado por estudos com milhares de pessoas. Elas substituíam
as crenças que estavam em conflito. Elas mudavam de opinião. Elas se desdiziam. Elas diziam que já não acreditavam mais naquilo, porque diante da força do comportamento, da constatação de que o que elas faziam era completamente diferente do que elas criam, era mais fácil mudar de opinião do que mudar de comportamento. Então elas trocavam. Ou então elas faziam assim, ou fazem assim. Elas acrescentavam mais crenças, mais argumentos, como uma forma de fazer a balança pesar desse lado e se impor ao comportamento aqui. E então elas entravam num desejo profundo de encontrar razões para explicar por que aquilo que elas criam era verdade e teria poder para suprimir toda a resistência do comportamento diferente. Ou então, elas simplesmente abandonavam as suas crenças e se largavam para aquilo que era o comportamento delas. Festinger estudou e demonstrou que eram essas 3 naturais tendências de quem se via em conflito. Mas o mais interessante é que Paulo não faz nada disso. Ele não troca suas convicções. Ele não precisa ir atrás de novas convicções. Ele não nega as suas convicções. Ele reafirma as suas convicções. E você observa isso no verso 16. Veja. Ele diz assim: ora, se faço o que não quero, eu consinto, ou seja, eu ratifico, eu confirmo, eu reafirmo que a lei é boa. Eu não vou mudar o meu comportamento tentando fazer com que talvez a lei não se aplique a esse caso, talvez a lei não seja tão boa, ou talvez não seja para a minha época, ou talvez Deus tenha uma armadilhazinha nessa lei. Não! Ele reafirma a mesma coisa que dissera antes, que a lei é espiritual, que a lei é boa, que a lei revela quem Deus é e, portanto, se ele abrisse mão disso, ele abriria mão de qualquer consistência, coerência e congruência. Ele perderia o chão. Ele estaria em areia movediça. E em areia movediça você não sabe como firmar convicções, comportamentos, decisões e atitudes. Porque tudo se torna relativo, tudo se torna plural. E aí o que é certo vira errado, o que é errado vira certo. Observe, Paulo está reafirmando o que ele sabe sobre Deus. Ou seja, que o problema não está em Deus, nem na expressão do caráter de Deus, que é a lei. Paulo está reafirmando a sua convicção de que Deus e tudo o que ele faz é bom. Por isso ele diz: ora, apesar de constatar que faço o que não quero, verso 16, eu consinto, eu confirmo, eu declaro, eu ratifico que a lei é boa. O problema não está com Deus, o problema não está com a lei. E aí no verso 18 ele completa a segunda convicção que ele reafirma, que ele não foge, que ele não vai para a dissonância cognitiva tentando resolver ao negar suas crenças. Ele reafirma suas crenças, porque no verso 18 ele diz outra coisa, que já não é mais em relação a Deus, é em relação a ele mesmo. Ele diz: agora eu sei que em mim, verso 18, isto é, na minha carne, aí sim não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Aqui Paulo não está reafirmando a sua crença em Deus, ele está reafirmando a sua crença de quem ele é. E ele diz claramente: olha, o problema está em mim, na minha carne. Eu e tudo o que eu faço, isso sim é que não é bom, porque Paulo está reafirmando a convicção sobre a natureza decaída do ser humano, que mesmo tendo sido feita a imagem de Deus, tornou-se pecador, e na medida que o tempo passa, torna-se cada vez, infelizmente, mais aperfeiçoado em novas formas de pecar, ou no aprofundamento do que já fazia antes. Portanto, na instância intelectual de compreensão do conflito, Paulo não foge, não substitui crenças. Ele prefere reafirmar as suas crenças, ao invés de desconstruí-las, negá-las, trocá-las, desmerecê-las. Por quê, irmãos? Porque ele sabia que nessa batalha para livrar-se de si mesmo,
uma correta compreensão de quem Deus é e de quem Ele é fundamental. Ele precisava reafirmar que o problema não estava em Deus, mas estava nele. Que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom, mas a maldade do ser humano em tudo que realiza, mesmo quando de forma disfarçada e subliminar, isso sim é que é ruim. Agora, é claro, irmãos, que isso tinha um custo emocional tremendo para Paulo. Eu não sei se você consegue se identificar com isso. Eu já acompanho pessoas há muitos anos. E uma das peripécias que a vida prega na gente é quando a gente tem muitas convicções quando mais jovem. Quando, por exemplo, a gente sabe como criar os filhos dos outros. Aí a gente tem os nossos filhos. Aí quando a gente tem os nossos filhos, aí a gente começa, é verdade, pero no mútil. Aí os nossos filhos são pequenos, e aquilo que nós falávamos dos filhos dos outros, começamos a ver os nossos filhos fazendo, e a gente fica com aquele sorriso amarelo da inconsistência, da incoerência, da incongruência, e diz assim, mas é assim mesmo, é porque ele é meio agitadinho. Ele puxou o pai, a mãe diz, logicamente, ou o contrário. E ele começa a tentar explicar, né? Ou às vezes, quando a gente é muito severo sobre erros morais que as pessoas cometem. Alguém que comete um erro moral e a gente vem com as duas mãos em cima, condenando, culpando, julgando, sem dar a oportunidade da pessoa se arrepender, refazer a sua vida. E aí, de repente, acontece conosco. Exatamente a mesma coisa. Tentar criar coerência numa situação como essa tem um custo emocional muito grande. Por isso que é mais confortável a gente dizer assim, mas eu mudei de opinião. Mas agora, veja, com o passar do tempo eu já penso de uma maneira diferente. Que a gente muda de opinião não há problema, só quem tem opinião fixa é gente doida. Mas quando a opinião que a gente muda não é baseada no amadurecimento, mas numa acomodação, para que a coisa fique melhor para a gente e a gente não consiga ficar tão conflitado internamente, a gente vai na direção contrária ao que Paulo foi. Paulo ia para cima do problema. Paulo mergulhava dentro de si e dizia assim, você é incoerente mesmo, Saulo de Tarso. Eu imagino as noites de oração e de clamor de Paulo diante de Deus, esmurrando, na verdade ele usa a expressão, que ele esmurrava o próprio corpo. Eu não sei se literalmente ou metaforicamente, mas ele dizia assim, sou eu o problema. Arranca, Senhor, isso de dentro de mim. Eu sou um homem desventurado, como é que eu prego o Evangelho, como é que eu sou apóstolo, planto igrejas, escrevo cartas, todo mundo me reconhece como apóstolo do Senhor, e agora eu vejo dentro de mim a carne ainda viva, flamejante, e fazendo com que o bem que eu quero fazer eu não consiga fazer, o mal que eu detesto seja exatamente o que eu prefiro fazer. Paulo não se escondia, Paulo enfrentava o problema. Ele sabia que precisava ter a sua mente fixa em certezas inabaláveis que podiam dar base para ele para enfrentar o problema. Ele já havia dito isso, ou diria um pouquinho mais na frente, quando ele disse assim, irmãos, diante de todas essas coisas, eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e deixai que a vossa mente seja renovada. Paulo entendia que as coisas começam aqui e terminam aqui, e que se você não se sustenta em convicções, logo você vai se tornar uma pessoa relativista e fazendo carinho para o seu próprio eu e para a sua própria carne, desonrando a Deus com comportamentos completamente incoerentes. Em segundo lugar, eu chamo a sua atenção ainda no texto, volte agora os seus olhos novamente para o texto, para as tentativas. Paulo não abria mão de suas convicções, mas ele fazia tentativas para se explicar, ou para entender. Paulo, então, buscava uma compreensão que ele não tinha, e que poderia explicar melhor o conflito interior e a frustração por sua situação espiritual, a ponto dele dizer, quem me livrará de mim mesmo. Observe que ele, por justamente não evitar buscar compreender o que estava errado com ele,
justamente pelo constatar que havia uma contradição patente, justamente por ele não se acomodar a pensar que era si mesmo e que deixa para lá e assim por diante. Então ele sabia que essa compreensão não podia vir da sua razão, porque ele não compreendia, não fazia sentido. Então ele buscava um discernimento espiritual mais profundo. Observe o verso 17. Ele diz assim: ok, não vou negar, vivo em conflito, milita dentro de mim duas naturezas, a carne e o espírito, não compreendo por que é assim, sei, no entanto, que Deus é bom, sei que o problema está em mim, então como eu entender isso? Ele dizia assim: nesse caso, quem já faz isso, ou quem faz isso, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Veja a sutileza do que Paulo está dizendo, preste bem atenção. Ele dizia assim: nesse caso, diante dessas convicções que eu não abro mão, quem faz isso agora, que é contrário ao que eu creio, já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Veja que ele personifica, ele particulariza quem é o responsável por fazer de dentro de si mesmo o que ele via como contradição fora dele em termos de comportamento. Veja, ele não está escapando, ele não está projetando nos outros, ele não está transferindo responsabilidade, ele não está dizendo que o problema é os outros, ele reconhece que está dentro dele, mas Paulo não está procurando culpar alguém fora e além dele mesmo, ele olha para dentro de si e para si mesmo, e aí ele entende: ah, agora eu entendi, é porque dentro de mim há dois Paulos. Veja como ele coloca isso, no verso 20, ele reafirma essa expressão: há um pecado que habita em mim. Eu chamo a sua atenção, Paulo não fala de pecados. Todas as vezes na Bíblia que você encontrar essa referência, essa diferença entre pecados e pecado, então entenda o seguinte: pecados são os frutos de uma natureza pecaminosa, que normalmente na Bíblia chama-se pecado. Então o pecado tem a ver com a natureza, com a essência dessa natureza, e os pecados é aquilo que essa natureza faz. Paulo aqui não usa pecados. Ele está dizendo: o problema não são pontuais pecados que eu cometo, e sobre os quais sim eu devo me arrepender. O problema é que dentro de mim existe um princípio, um pecado que habita em mim. Ele fala isso no verso 17 e repete no verso 20. Ele fala de um princípio de rebelião, de impureza, de desobediência, que ele chama de mal residente, ou simplesmente de carne, ou simplesmente de mal que eu não quero, ou de lei do pecado que está nos meus membros. Todas essas expressões você encontra no verso 19, 21, 18 e 22, são todas sinônimas. Paulo está procurando, entenda, irmãos, Paulo está procurando, sabe quando você procura a palavra certa para explicar o que está acontecendo, o que você está sentindo? Paulo está dando vários significados para fazer compreensão, para entender. Então, deixa eu entender, o problema é que existe um princípio dentro de mim, um pecado que reside em mim, uma natureza pecaminosa que reside em mim. Ela guerreia contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro. Essa palavra prisioneiro é uma palavra muito forte para ser usada por um apóstolo, por um crente regenerado, por uma nova criatura em Cristo. Robert Haldane diz o seguinte: se o princípio mal de nossa natureza prevalece em algum momento da nossa vida, a ponto de despertar em nós apenas um pensamento mau, nem que seja apenas um pensamento mau, o que acontece? Esse pensamento nos torna cativos, visto que ele conquistou a nossa atenção, os nossos afetos, os nossos pensamentos, nós aceitamos essa conquista, fomos vencidos na resistência, e aí realmente somos prisioneiros desse pensamento. É nesse sentido que Paulo quer dizer, quando diz que essa lei do pecado torna prisioneiro. Então, o conflito era tão real e intenso que Paulo não tem como evitar de buscar uma compreensão para ele. Algo semelhante a que os profissionais aqui de clínica médica de saúde de vários tipos chamam de anamnese. Paulo está fazendo uma anamnese. Anamnese é um termo técnico usado na clínica de um modo geral e que consiste no levantamento do histórico de um paciente, dos sintomas que são narrados por ele. E o objetivo é que, uma vez compondo esse quadro
com várias pecinhas, o quebra-cabeça se monte, e então a pessoa possa fazer um diagnóstico preciso. É isso, e não é isso, nem isso, nem isso, o que chamamos de diagnóstico diferenciado. Paulo usa o mesmo princípio. Ele tenta entender, a partir dos sintomas do seu conflito interior, qual é o diagnóstico do seu mal espiritual, para poder aplicar a terapêutica adequada. Porque da mesma maneira que, irmãos, um diagnóstico impreciso, lembra aquela chamada virose? Quando você vai no médico, ele não sabe o que é e diz assim, é uma virose. Do mesmo jeito que um diagnóstico impreciso pode levar a um tratamento que mascare doenças de base reais que precisam ser tratadas, assim também não entender espiritualmente o que realmente está acontecendo dentro de você, pode levá-la a um diagnóstico errado e a uma terapêutica errada. Vou dar um exemplo. Você está em conflito, como aquele jovem estava no começo do sermão. Aí chega alguém que diz assim, não, olhe, é assim mesmo. Você é muito amado pelo Pai. Olhe, Deus lhe prometeu uma vida vitoriosa. Veja, Deus vai tirar do ímpio para dar a você. Espere, a promessa está vindo. Eu até vi alguém já assinando a nomeação do cargo que você quer. E assim por diante. Sabe o que você está fazendo? Jogando pompom com Protex num bebê cheio de fezes. Você está dizendo assim, acalente o seu ego tão ferido, porque realmente os outros foram injustos com você. Alô? A vida é injusta. As pessoas são injustas. Você é injusto. Essa vitimização, esse mimimi espiritual, que faz com que as pessoas não olhem para dentro e digam assim, espera aí, veja, o problema talvez esteja em mim. Aquele rapaz olhava e dizia assim, mas por que eu fui preterido, eu sou o mais competente? Ele não conseguia ouvir o que os outros estavam dizendo. Sim, você é competente, mas você é arrogante. Você é orgulhoso. Você trabalha contra os seus colegas. Você cria um clima ruim. Você é vaidoso, você não admite crítica, você quer os holofotes em você. Esse é o problema porque você não foi promovido. Não é porque você é incompetente, mas por que eu sou tão incompetente e um que é menos competente do que eu assumi o lugar? Porque esse não é o problema, amigo. O problema é sua atitude. E alguém precisava ter dito lá atrás, não adianta os cursos que você fez, o coach que você está fazendo, os livros que você está lendo, se você não olhar para dentro de você e tiver um quadro real da sua natureza pecaminosa, que é essa arrogância, que é essa atitude de soberba, de criticismo, de superioridade, é justamente o que não vai levar você para lugar nenhum. Mas aí alguém poderia jogar pompom com Protex nele, e quando na verdade alguém tinha precisar trocar a fralda dele, porque ele está daquele jeito que você imagina. Você colocaria talco num bebê todo sujo? Paulo olha para si e diz assim, não, eu quero entender, eu quero que limpe, eu quero entender os sintomas, eu quero que fazer uma anamnese real. E aí ele chega à conclusão que eu já mostrei para você. Veja, o problema de Paulo era que ele sabia o que era certo, mas não fazia o que era certo. Queria fazer o que era certo, mas não fazia o que era certo. Tinha desejo consciente de fazer o que era certo, mas sabotava com outros desejos inconfessáveis, sorrateiros e aparentemente mais fortes do que o desejo por Deus. E aí ele se perguntava, qual é o diagnóstico, Paulo? O diagnóstico é que não é você que faz isso. É uma natureza que já existe há muito tempo em você. É Paulinho. O Paulinho, pecador. Nós estamos aqui diante de uma espécie de
personalidade fendida, uma esquizofrenia espiritual. E eu não estou usando esses termos relaxadamente, não. E aí eu me remeto a uma obra de ficção que você já deve ter lido em algum momento, se tornou filme, O Médico e o Monstro, O Estranho Caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do escritor escocês Robert Louis Stevenson. Esse livro você já viu, o filme também. Ele é escrito em 1886 e a história mais interessante é que o próprio Stevenson, e isso aqui para mim é o mais interessante, ele foi entrevistado no ano seguinte ao lançamento da obra e ele disse que aquilo, a história do livro, veio a ele por intermédio de um sonho. E no sonho havia um médico que descobria, por meio da química, uma maneira de dividir sua porção boa e sua porção má, sua porção civilizada e sua porção selvagem. Se você lembra do filme ou do livro, é quando ele toma aquela porção que há uma mudança. Uma versão mais moderna é Hulk. É um clichê do cinema tentar fazer uma anamnese de como é a natureza humana. Paulo não precisa de cinema, não precisa de Stevenson, ele simplesmente diz, eu entendo o que é que eu sou uma pessoa fissurada. Para um pouquinho, pense nisso aqui. Eu sou uma pessoa fissurada. Eu sou uma pessoa arrebentada por dentro. Eu tenho uma quebra, um afastamento ontológico, essencial, de natureza. E isso aconteceu, segundo Paulo, no início, quando este homem se rebela contra Deus. Paulo já havia dito aqui em Romanos que o salário, ou seja, a recompensa devida, justa e merecida do pecado é a morte. E que a morte significa que todos pecaram e estão destituídos, ou seja, separados, distantes, desarraigados, desapossados, deserdados da glória de Deus. A grande separação que explica a minha separação, a minha fissura interna, é a minha separação com Deus, de Deus, que eu herdei do meu pai Adão, da minha mãe Eva. Veja que Paulo vai lá atrás. Ele diz assim, eu era um galho, cheio de vida, florido, cheio de frutos. Mas eu era um galho quando eu estava dentro da árvore. A vida vinha de baixo, de dentro para fora, e fazia com que eu tivesse vida. Mas quando o pecado veio e cortou esse galho foi jogado e ele foi se secando, porque já não havia seiva indo da árvore para o galho. Se você olha a história da redenção, você vê exatamente isso, o mundo se secando da graça de Deus, da vida de Deus. Nós não estamos evoluindo, porque temos controles sociais mais rígidos que impedem a barbárie, o caos social. Podemos estar evoluindo na tecnologia e nos modos de repressão e sustentação desse tecido social que está esgarçando. Porque, na verdade, a sociedade é reflexo do que eu sou. E eu sou o reflexo do que eu rompi com Deus. Começa lá e se expressa em todo o meu ecossistema social, a começar de dentro de mim. Como criatura, ele se separa de Deus, vive desde então brigando com Deus. Ora em guerra aberta, ora em guerrilhas mal disfarçadas, tentando atingir Deus ao atribuir a Deus seus fracassos, lutas, dificuldades, tentando atribuir a outros, em nome de Deus, circunstâncias, azar, falta de apoio, de oportunidade. É gente que vive com raiva de tudo, de todos, mas no fundo ele está apontando para Deus, dizendo a culpa é sua, porque afinal não é você que supostamente é bom, não é você que realmente me fez assim, não é você que me deu os pais que eu tenho, não é você que me fez nascer na família que eu tenho, não é você que sabe quem eu sou, que poderia ter me feito diferente, que poderia ter aberto portas, poderia ter feito o que os outros não fizeram. Você não é o Deus Todo-Poderoso, porque você não faz, porque você não é bom. Em dado momento, na conversa com aquele rapaz, eu perguntei para ele, de quem você tem raiva?
E ele abriu a lista. Veja, para um pouquinho. Uma pessoa tinha preterido ele em relação a outra pessoa. Em tese, a responsabilidade da preterição, da escolha, era de uma pessoa. Mas a lista dele passou de 10 pessoas rapidamente. E eu deixei ela crescer. E à medida que ela foi crescendo e parecia esgotada, eu fiz a pergunta que o fez parar e ficar alguns bons minutos em silêncio. E de Deus? Como é que está a sua raiva com Ele? Ele pensou e fez a seguinte fala: essa é a minha maior luta, não ficar com raiva de Deus. Paulo olhava dentro de si e dizia: eu estou brigado comigo mesmo. Mas no fundo, essa briga é com Deus. E aí ele chega a uma conclusão: nunca haverá paz entre esses dois Paulos, tão diferentes. Um que quer Deus, a nova vida em Cristo, e outro que quer os seus próprios prazeres, a vida do velho homem. Um quer fazer o bem, e outro o detém pelo mal. E aí chegamos à parte final da mensagem. Paulo chama sua atenção, e eu quero chamá-lo também, para uma desistência e uma insistência que ele faz. A desistência é a desistência de buscar uma liberdade em si mesmo. E a insistência é de buscar uma libertação em Cristo Jesus. Veja os dois últimos versículos, 24 e 25. Estamos chegando ao final. Veja que esses dois últimos versículos do texto trazem a linguagem de uma alma regenerada e acabam por resumir o conteúdo dos versículos que imediatamente foram expostos. Diferentemente do homem incrédulo sem Cristo, que realmente é desventurado, aqui Paulo tem plena consciência de sua desventurança. E por isso, via em regra, não vive esse homem não regenerado o mesmo conflito que Paulo agora estava deixando claro. Porque no verso 24, um grito de dentro para fora, desesperado, ensurdecedor, desse duplo Paulo é ouvido. Ele diz assim: desventurado homem que sou. É uma constatação, é uma desistência de olhar para si e dizer assim: tem alguma solução em mim e por mim mesmo? Ele diz: não, eu sou um homem sem ventura, sem graça. Ventura e graça são a mesma coisa. Eu sou um desgraçado, eu sou um fissurado. A minha frustração e conflito, claramente agora, não é sobre o que acontece fora de mim, é no que eu sou. Eu posso até me comportar convenientemente, mas sempre haverá uma fábricazinha dentro de mim produzindo conflito. Novamente, A.W. Pink diz que o homem que não profere diariamente esse clamor que Paulo proferiu, ele se encontra tão ausente da comunhão com Cristo, ou tão ignorante dos ensinos das Escrituras, ou tão enganado a respeito de sua condição atual, que ele não conhece as corrupções do seu coração e a desprezível imperfeição de sua própria vida. E ele tem um texto que eu vou me permitir ler, um pouco mais longo. Ele diz assim: se Deus lhe revela a você, meu irmão, diante desse clamor que você escuta e com o qual você pode se identificar, se Deus lhe revela a frieza do seu amor, o orgulho do seu coração, as vagueações de sua mente, o mal que contamina suas atitudes piedosas, o crente certamente haverá de clamar como Paulo: desventurado homem que eu sou.
Se o crente estiver consciente de sua ingratidão, de quão pouco ele tem apreciado as misericórdias diárias de Deus, se o crente percebe a ausência daquele fervor profundo e genuíno que tem de caracterizar os seus louvores e a sua adoração àquele que é glorificado em santidade, se o crente entende e reconhece o espírito pecaminoso de rebeldia que com frequência o faz murmurar ou irrita-o contra as realizações de Deus em sua vida cotidiana, se o crente admite que está ciente não apenas de seus pecados de comissão, mas também daqueles de omissão, dos quais ele é culpado todos os dias, ele realmente clamará, diz a W. Pink, desventurado homem que eu sou. E digo mais, esse clamor não será proferido apenas por aquele crente que naquele momento se acha afastado do Senhor, mas até mesmo quando estamos em verdadeira comunhão com o Senhor Jesus, também haverá um gemido todos os dias e todas as horas. Sim, porque quanto mais o crente se achega a Cristo, tanto mais ele descobrirá as corrupções de sua velha natureza e tanto mais ardentemente desejará ser liberto de tal natureza. É somente quando a luz do sol inunda um incômodo que a poeira e a sujeira são completamente revelados. Por isso, quando estamos realmente na presença daquele que é luz, ficamos conscientes da impureza e impiedade que habita em nós e contamina cada parte do nosso ser. E essa descoberta nos levará a clamar, desventurado homem que sou. Jonathan Edwards dizia o seguinte: quando eu olho para o meu coração e vejo a sua impiedade, parece um abismo infinitamente mais profundo do que o inferno. E esse homem foi um dos maiores pregadores da história do cristianismo. Parece-me que se não fosse a graça de Deus, dizia ele no seu diário, exaltada e elevada à infinita sublimidade de toda a plenitude e glória do grande Jeová, eu deveria comparecer, mergulhado em meus pecados, nas profundezas do próprio inferno, muito distante da contemplação de todas as coisas, exceto do olhar da graça soberana que pode destruir tal profundeza. E aí ele conclui: é comovente o quanto eu ignorava, quando era um crente novo, a profunda impiedade, orgulho e hipocrisia, engano deixados em meu coração. Até agora, irmãos, se alguém sair do culto nesse momento, a minha expectativa é que você saia muito mal. Porque só quando a gente sabe que está muito mal, é que a gente larga toda desistência, a gente desiste de si mesmo e insiste em confiar em Deus. Deixa eu explicar para você como é que acontece. Enquanto você tiver esperança de que você está melhorando, você não busca libertação em Cristo, nem depende dele. Você depende de si mesmo. E sabe qual é o caminho que você vai? O caminho do esforço próprio, do legalismo, da justiça própria, de querer ser o mais religioso possível, o mais obediente possível, o mais reto possível. E Paulo está dizendo a você que não deu certo com ele. Eu não sei se você se julga melhor do que Paulo, mas quando uma pessoa já passou por um caminho e disse para mim, não deu certo, eu não entro nesse caminho. Eu vou por outro que ele eventualmente me indicar. E ele indica. Na segunda metade do verso 24. Ele diz, desventurado homem que sou, mas aí ele pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Veja que a pergunta já tem uma resposta implícita. Ele pergunta quem, não o quê. A expectativa dele, portanto, não era que alguma coisa o ajudasse, mas que alguém viesse livrá-lo. A expectativa dele não era que alguém o ajudasse a sair do buraco, dando instruções, colocando uma escada. A expectativa é que alguém descesse ao buraco em que ele estava, o colocasse sobre os seus ombros e o ajudasse a sair, impulsionando por si mesmo para fora do buraco.
E ele sabia que alguém já tinha feito isso. O nome dele é Jesus Cristo. E por isso ele diz no versículo seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque ele fez isso. O que eu esperava que ele fizesse. O verso 25 aponta para quem Paulo depositava a sua esperança. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo, estou cativo da lei de Deus, ainda que segundo a carne, muitas vezes da lei do pecado. Paulo está dizendo então que essa situação de conflito permaneceria, mas que ele tinha certeza que a quem ele mais reconhecesse, confiasse e servisse como Senhor de sua vida, mais domínio, prevalência e poder haveria sobre ele. Se a Deus, santidade. Se ao pecado, ainda mais morte, fissura, conflito e frustração. E o resumo então é: se você vê-se como Paulo, corra para os braços de Jesus. Ele não é apenas aquele que pagou o pecado no passado por você e o livrou da condenação do inferno. Ele é o Deus que ainda hoje trabalha em você para livrá-lo do inferno, desse conflito interior, em que você sabe o que é certo, mas faz o que é errado. E o nome disso é graça santificadora. Ele nos dá um poder que ele vai expor no capítulo seguinte, que é o capítulo 8, que vai ser o tema da minha mensagem no próximo domingo. Já estou fazendo um mexão para você não perder. Que é o segredo da vida cristã verdadeira. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. E é esse Espírito Santo que de dentro para fora faz aquilo que você não consegue fazer de fora para dentro. Nem ninguém pode. Sabe, irmãos, eu vou concluir com esse testemunho pessoal. Talvez você já tenha ouvido algum pregador, principalmente que tem muito tempo de igreja, dizer que tinha preparado um sermão e Deus falou com ele, e aí ele mudou o tema, mudou o texto. Você já deve ter ouvido histórias assim, né? Não cabe a mim julgar se, quando alguém diz isso, foi Deus realmente que mudou o sermão ou o sujeito não tinha preparado ainda. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas como já aconteceu algumas vezes na minha vida, esse sermão aqui foi fruto de uma experiência pessoal nos dias que antecederam essa ocasião que eu estou pregando para vocês. O sermão estava pronto, mas Deus mudou o tema do que eu planejava ministrar. Foi uma experiência gloriosa, mas muito vergonhosa, e que eu conto para você só para que o nome de Jesus seja glorificado, meu coração seja moído e ao mesmo tempo encorajado, mesmo que implique em vergonha pública para mim. Recentemente eu estava dirigindo uma reunião ministerial com um grupo de pessoas que estavam diante de um impasse naquilo que elas precisavam decidir e queriam que eu tomasse como pastor da igreja uma decisão, ou pelo menos desse a direção para onde deveria ir a decisão que tomariam. Eu tenho estudado muitas coisas na vida, e uma delas é sobre liderança. Tenho estudado, tenho ensinado. E dentro dos temas da liderança, eu tenho estudado bastante sobre como negociar, resolver conflitos, criar consenso, liderar reuniões produtivas. Sem falsa modéstia, eu posso dizer, eu conheço bem teorias, abordagens e práticas, e tenho, creio eu, razoavelmente conseguido ser bem-sucedido. E, portanto, eu fui para aquela reunião com uma certa confiança de que seria tranquilo. Mas essa reunião talvez foi uma das mais desastrosas, frustrantes e vergonhosas reuniões que eu já participei ou dirigi. Que eu me lembro, eu estava
mal preparado, a reunião estava mal organizada, as questões estavam mal definidas, os cenários estavam mal previstos, pessoas que deveriam estar por serem importantes para a decisão não estavam e vice-versa. Eu não orei para começar. Eu iniciei com a pior das atitudes, eu estava irritado, impaciente com aquela situação. Eu fiz a pior das perguntas que alguém pode fazer para iniciar. Bom dia, objetivamente, o que é que vocês querem? Eu me mostrei profundamente desconhecedor das dinâmicas interpessoais, conflituosas, que estavam diante de mim e que eu não estava percebendo. Eu fui grosseiro com as pessoas, especialmente com uma que me é muito amada, muito querida. Eu misturei questões pessoais, familiares, com as profissionais que estavam para ser definidas. Eu propus soluções insustentáveis, que nada resolviam, e que eu tive que abandonar e mudar de curso, de rumo, para tentar outras. Sabe, irmãos, foi um caos. E tudo sob minha responsabilidade. Como foi de manhã, eu imagino que você deve imaginar que o restante do dia ficou insuportável para mim. Eu fiquei lutando com Deus dizendo a mim que tinha feito tudo errado. Fiquei lutando com a constatação da minha própria incompetência, inabilidade, com a minha falta de jeito, com a minha impotência, com a minha grosseria. Eu não consegui produzir mais nada. O sermão que estava precisando só da ilustração final, que eu pregaria hoje à noite, e que estava sendo construído, eu não conseguia sequer pensar sobre o que eu estava pregando. Eu fiquei calado no dia inteiro, na minha convicção de culpa e de vergonha diante das pessoas que estavam presentes. Me envergonhava dizer às pessoas que eu era o líder delas, o pastor delas, e que elas olhassem para mim e fizessem como eu fiz quando elas tivessem que fazer algo semelhante. A vontade que eu tinha de dizer assim: esqueça tudo. Mas não era possível. Então, como eu não tinha mais condição de reunir essas pessoas no mesmo dia, e eu não conseguiria deixar para o dia seguinte, eu resolvi escrever uma mensagenzinha para cada uma das pessoas que estavam presentes. Na mensagem, eu reconheci tudo isso que eu falei para vocês e muito mais. Eu confessei a minha culpa, a vergonha que eu estava sentindo, especialmente por ter modelado um exemplo do que não deveria ter sido feito, que eles não deveriam fazer como líderes, e eu pedi perdão. Aí vieram as respostas. Uma das respostas, uma das pessoas respondeu apenas assim: nós te amamos. Aí piorou. Porque, embora eu soubesse que aquilo foi sincero da parte dessa pessoa, eu me senti ainda mais indigno, porque nós acostumamos com a ideia de que nós somos dignos do amor das pessoas. E quando nós não somos dignos do amor da pessoa, e a pessoa nos ama, isso nos constrange, isso nos envergonha, isso nos entristece. E é bom, porque o amor mais profundo de Deus é justamente porque nós não merecemos e não porque merecemos. Outra assumiu a responsabilidade por alguns aspectos que eu mencionei, porque de fato talvez fosse a pessoa diretamente envolvida na condução da resolução daqueles problemas. Também piorou. Piorou porque ela dividia comigo a responsabilidade que era minha. E isso não aliviava a minha culpa. Porque eu ensino, irmãos, e acredito que se algo acontece debaixo da minha liderança, fui eu e sou eu o último responsável por tudo, mesmo que uma ou outra pessoa tenha culpas pessoais. Ver a pessoa dividindo me dava certeza de que eu não tinha liderado essa pessoa para ela liderar bem, e isso era péssimo, e é péssimo para mim. Mas a resposta que eu obtive da terceira pessoa foi a que me levou a esse sermão. E eu transcrevo literalmente o que ela escreveu. Ela escreveu assim: pastor,
realmente eu não o reconheci na reunião de hoje. Eu passei o resto do dia pensativa e triste. Mas ao final do dia, quando a sua mensagem me alegrou, fiquei feliz com as suas palavras e pensei, esse é o pastor que eu conheço. Em 3 frases, ela disse 2 verdades que me levaram ao sermão e que me levaram a Paulo. Pastor, não o reconheci na reunião de hoje. Pastor, esse é quem eu conheço. E quando ela não me reconheceu, eu fui levado a me reconhecer. Diante de Deus, clamei e disse assim, como aquele Paulo, meu Deus, quem me livrará de mim mesmo? Eu que pensava que estava melhorando tanto. Queridos irmãos, nós não melhoramos em nós mesmos. Jesus Cristo precisa continuar sendo a nossa única esperança de transformação, assim como foi de salvação. Ele não é apenas aquele que lá no passado nos livra da condenação eterna. Ele é o Deus presente hoje que nos transforma para sermos cada vez mais semelhantes a Ele, na medida em que o Espírito Santo santifica e cada vez mais o pecado tem domínio menor sobre nós. Às vezes nos esquecemos disso, quando tudo vai bem, e nos iludimos pensando que estamos fazendo melhor porque somos melhores e estamos melhorando. Às vezes, ao contrário, nos esquecemos quando tudo vai mal, porque nos abatemos pensando que estamos sendo piores, porque somos irrecuperáveis. Deixe-me dizer, nós certamente somos muito piores do que imaginamos, mas Deus é muito melhor do que pensamos e nos ama muito mais do que imaginamos. Por isso, a vitória que nos livrará definitivamente de nós mesmos está mais próxima do que podemos prever e esperar. É quando Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós somos mais do que vencedores, inclusive sobre a nossa própria natureza pecaminosa. Até lá, eu lhe convido a olhar para dentro de você e não para fora de você. Mas se o seu olhar for tão devastador, porque será conduzido pelo Espírito e você verá realmente quem você é, olhe para o autor e consumador da fé. Ele é a sua esperança de transformação de quem você é, naquilo que Ele deseja que você seja, semelhante ao seu Filho Jesus Cristo.